Fala, meus amigos, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal React Fla. Desde já peço a vocês que inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, deixem seu like, que é muito importante aí para o canal continuar crescendo. Agora, a partir de hoje, nós não vai ser todo jogo, tá? Não vou prometer todos os jogos, mas o máximo de jogos que eu puder estar aqui. Nós iremos trazer aqui o react da coletiva do técnico Felipe Luiz e dos técnicos que vierem a ser do Flamengo. Espero que seja Felipe Luiz para sempre. Enfim, vamos dar react aqui e toda pergunta que algum repórter fizer, eu vou pausar o vídeo e nós iremos comentar, e eu vou comentar aqui sobre algumas situações, tá? Ou não deixar passar, se não tiver muita coisa para falar, tá certo? A verdade é essa, tá? Tem 28 minutos de coletiva, mano. 28 minutos de coletiva. Rapaz, esse vídeo vai ficar longo, hein? Então, me acompanhe. Partiu. Ah, outra coisa, inscreva-se no canal da Flamengo TV, tá? Créditos aí para Flamengo TV. Inscrevam-se, ok? Natália Brasil, Rádio Roquete Pinto, parabenizar pela vitória. O Flamengo viveu, né, como sempre vive, momentos turbulentos aí nos últimos jogos, principalmente na última quarta-feira, com o empate lá na Argentina. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a tua visão da vitória de hoje, da importância para a manutenção do grupo, para o futuro do Flamengo, que tem aí na quarta-feira um jogo muito importante novamente pela Libertadores. Primeiramente, Na minha opinião, como eu disse no pós-jogo, são os dois principais jogos. O Flamengo tem que ganhar, tanto da LDU quanto do Deportivo Táchira, para seguir em frente. Então, na minha opinião, o foco tem que ser centrado principalmente nesses dois jogos. Vai, Felipe Luiz. quase feliz Dia das Mães, né? Para minha esposa primeiro que está me esperando e para minha mãe que está lá em Jaraguá do Sul. Feliz Dia das Mães. Segundo, falar sobre o momento, como você falou, turbulento. Depois de uma vitória contra o Corinthians, depois uma vitória contra o Botafogo da Paraíba, tivemos uma derrota no último minuto com gol de pênalti e um empate fora de casa, sendo que viemos de 3 viagens e jogos a cada 3 dias. Vamos lá, primeiro pause aí. Tudo bem, jogos a cada 3 dias, mas não é só o Flamengo. Por que o Palmeiras consegue ganhar na altitude e o Flamengo não ganha? Por que o Palmeiras consegue fazer bons jogos e o Flamengo não faz? Tá? Mas tudo bem. Joga a cada 3 dias e outra. O Flamengo tem um baita no elenco, cara. O Flamengo tem reposição para todas as posições. Isso aí é culpa sua, Felipe. Porque você não tá sabendo fazer a manutenção do elenco. Tá certo? Tudo bem que os jogadores cansam, mas, cara, vocês já de avião, velho. Não é nem de ônibus, é primeira classe, porra, voo fretado, maior conforto do mundo. Pô, todo respeito. Mas tudo bem, vai. Essa turbulência que existe, ela é externa. Ela é externa. Internamente, os jogadores continuam acreditando, continuam trabalhando, continuam lutando, aprendendo, corrigindo, evoluindo. E o resultado, muitas das vezes, a gente não controla. Pode fazer um jogaço e perder, pode fazer um jogo muito ruim e ganhar, e às vezes... Ah, desculpa, vou pausar de novo. Tudo bem, cara. Concordo que às vezes pode fazer um bom jogo e perder, um mau jogo e ganhar. Só que, cara, quando você faz um bom jogo, sempre há grandes possibilidades de você ganhar. Olha 2019, por exemplo. 90% dos jogos que o Flamengo fez naquele ano foram muito bons. E é por isso que o Flamengo terminou campeão carioca, terminou campeão brasileiro, terminou campeão da Libertadores e fez um baita de um jogo, sendo algumas partes superiores do que o Liverpool no Mundial. Então, cara, isso aí não é uma regra. A gente não pode achar isso normal. Ah, vamos jogar de qualquer jeito. Não tô dizendo que ele disse isso, tá? Mas tipo assim, vamos jogar ali de qualquer jeito. Se jogar mal e ganhar, show. Se jogar pior, se jogar bem e perder, show. Não, né? O Flamengo tem que sempre estar buscando jogar bem, tá? E eu acho que ele entende isso também. pode ser muito ruim perder e muito bom em ganhar. Essas são as possibilidades, então convivemos com isso. O importante é isso que eu falo para vocês. Essa turbulência que existe fora, muitas das vezes ela chega no torcedor, né? E o importante é que a gente continue acreditando no que está fazendo. Eu tenho uma convicção muito grande no que eu faço. Acredito muito no meu trabalho, de verdade, e vou continuar trabalhando porque eu amo isso que eu faço. Amo até na turbulência. Isso é o mais preocupante, porque
como eu falo sempre, né, são muitas horas de trabalho e eu amo o que eu faço, mesmo nesses momentos. Então, hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no Calma aí. final... Pronto, deixa eu pausar aí num lugar melhor. Mano, controlamos o jogo. Não sei se eu diria isso. Eu diria que o Flamengo foi superior ao Bahia. Agora, controlar o jogo, o Flamengo não tomou as rédeas da partida. O Flamengo não deixou a partida correr como ele queria. O Bahia podia ter feito gol. O Rossi fez uma defesa, baita de uma defesa. E aquele lance lá, se talvez foi tava impedimento, mas se o cara tivesse demorado um pouquinho mais pra correr e tivesse tirado do Rossi, era gol, parceiro. Então, tipo assim, eu acho que não é bem controlar. Entendeu? Talvez ele tenha querido, não, ele tenha. Talvez ele, sei lá, ele queria ter dito que o Flamengo foi superior à partida, mas ele quis controlar. E essa palavra controlar eu não concordo com ele, não. tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Boa noite, Felipe Luiz. Daniela Oliveira, da Vitrine Esportiva. Sobre o jogo de hoje, gostaria que você falasse sobre a arbitragem e principalmente sobre o pênalti anulado. Sei que vocês estão esperando que eu fale da arbitragem, mas da mesma forma prefiro não opinar. Okay? Eu adoro isso, cara. Pô, tudo bem, na última vez ele também falou, prefiro não comentar, eu até coloquei nos shorts aí. Pô, cara, tudo bem, prefiro não opinar, ok. E realmente não foi pênalti, eu só falar, pra mim não foi pênalti. E, às vezes eu fico, tipo assim, né, tem alguns treinadores de alguns clubes que, quando é a favor deles, não tô dizendo que todos são assim, tá? Mas tem alguns treinadores que, tipo assim, quando é a favor deles, eles vão lá falar aquilo é pênalti, aquilo não sei o que é pênalti, não sei o que lá, não estabelece o mesmo critério, e etc e tal. Beleza, show, concordo. Só que, cara, quando não é a favor da gente, quando a gente tem que falar que não foi realmente pênalti, fala. Não é vergonha, não, irmão. O Felipe chega assim, tudo bem, pra mim não foi pênalti, tranquilo. Na hora eu até reclamei, pensando que tinha feito alguma coisa, mas eu parando pra pensar certinho, eu vi que realmente não foi pênalti. Só falar isso, irmão. Entendeu? Ou então, sei lá, se tu achar que foi pênalti, tu me mostrar uma outra tese, beleza. Da mesma forma que foi no último jogo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, a gente tem observado o Bruno Henrique nos últimos jogos e, na nossa opinião, na opinião da torcida, o Bruno não vem bem já tem um tempinho. E aí eu queria saber por que você tem insistido no Bruno, se você concorda que ele não vem bem, e por que o Juninho, que deveria ser, de repente, o substituto ali do Pedro, não é sempre a primeira opção para entrar ali como centroavante. Porque o Juninho não tem a mesma capacidade. Porra, do Bruno Henrique. Sim, é só isso. O Juninho perdeu gol pra cacete. Fazer o quê? Fala, Felipe. E hoje, como é que o Bruno foi? Oi? Hoje, como é que o Bruno foi? Na minha opinião, não foi bem. Não vemos o mesmo jogo. O Bruno foi incrível hoje. Incrível. Tudo que é... Eu não vi a coletiva, tá? Pelo amor de Deus. Debochado. Que é isso? Felipe. Que é isso, cara? Pô, cara, na minha opinião também ele não foi tão bem, não, bicho. Ele pode não ter ido espetacular. Ele pode também não ter ido. Tipo, ele pode ter feito alguma coisa boa, sem a bola, pá. Mas agora, ele é atacante, ele precisa se aparecer mais. Enfim. Cada um tem sua opinião. Um jogador de 34, 35 anos, campeão de tudo mal, campeão da história do clube, chega e se sacrifica pela equipe do jeito que ele fez. Sinto muito. Joga muito. Tudo bem, joga muito.
Mas ele não joga muito pelo que ele fez, ele joga muito pelo que ele faz no presente, não no passado. Em 2019 ele tinha 27 anos, em 2020 ele tinha 28 e assim vai. Foram os anos melhores assim da vida dele. E, nego, o bagulho é o seguinte. é, Eu achei que ia dar. Não sei se tu vai falar, né? Talvez eu teria até deixado o vídeo rolar. Só que o bagulho é o seguinte, mano. Joga muito pelo que ele fez, não pelo que ele faz. Ele tem 34 anos, se sacrifica pela equipe, treina, joga, show de bola. Talvez seja um dos melhores aí que mais treina, não sei, pode ser, não vejo treino. E aqueles treinos que postam no YouTube não dá pra ver muita coisa. Beleza. Só que, tipo assim, ele joga muito pelo que ele faz, pelo que ele fez. E ele tem que jogar muito pelo que ele faz, não pelo que ele fez. Acho que vocês conseguiram me entender aí. É isso, mano. Não tem que falar, o maior campeão de tudo, então joga muito. Joga muito pelo que ele fez, não pelo que ele faz. É o companheiro que mais sacrifica, que mais treina, mais trabalha. E, Eu juro que eu não vi a coletiva, então eu farei da minha cabeça. como eu falei para vocês, os jogadores que estão aqui, eles vão passar por maus momentos, eles vão oscilar. Mas se eles estão no Flamengo, eles estão por alguma coisa. E eu acredito neles. Já ficou no banco, ultimamente tem ficado no banco, mas é um jogador que... Tá bom, essa cara tá melhor. Pô, Felipe, se ele vem ficando no banco, se ele tem ficado no banco, que nem você disse agora, ele não vinha fazendo boas partidas. Até porque seria, tipo, seria incoerente da tua parte você falar que ele joga muito e ele fica no banco. Seria até mau caratismo, né? Porque, porra, você deixa no. Ou você ser burro, né? Tipo, com todo respeito, né? Porque tu não é burro, obviamente. Mas você seria uma pessoa burra, tipo assim, tu colocar alguém que tá jogando muito no banco. Entendeu? Como é que lá em 2011 eu vou deixar o Messi no banco? Porra, o Messi jogava toda a partida bem pra caramba. Como é que eu vou deixar o Messi no banco? Eu sou maluco? Eu sou doido? Não, vai jogar, compadre. Posso poupar uma hora ou outra, beleza, show, porque ninguém é de ferro. Agora, tem ficado no banco? Tem ficado no banco, quer dizer que ele vem ficando. Quer dizer que ele, no espaço aí de, sei lá, de 10 jogos, ele tem ficado em 5. Né? Não sei se essa é a contagem, tô dando um exemplo. Mas se ele mesmo falou que tem ficado no banco, quer dizer que ele não vem fazendo boas partidas. Colocou no banco por quê? Para controlar a carga, para poder. Porque você quis, porque ele não tinha condições. Tem que dar explicação. Porque se ele joga muito, como você disse, ele tem que jogar, bicho. E nas últimas partidas, com todo respeito, é isso que a gente tem visto. Já demonstrou na última final o que ele fez. Na final da Supercopa, desculpa, já demonstrou tudo que ele já fez, continua demonstrando. E eu tenho uma gratidão, um carinho gigante por ele. Depois, para jogar, ele tem que render, como ele rendeu hoje. Hoje, para mim, fez um jogo impecável, foi até a exaustão, correu tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez o gol, o resto fez. Então, estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Vamos lá, hein? Agora a gente tem alguma coisa para falar. Vou começar pelo final. Vou tentar recuperar. Vamos bochar de novo aqui. Estou muito contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Estou muito contente por recuperar esse jogador que é tão importante. Se você quer recuperar, você não recupera nada que tá bem. Tá certo? Uma pessoa tá bem de saúde, tu não vai recuperar ela. Tu vai recuperar uma pessoa que tá mal de saúde. Uma pessoa mal de saúde tem que se recuperar, não é uma pessoa que tá bem de saúde. Então, por que vai recuperar? Você disse que ele joga muito, né? Essas foram suas palavras. Né? Se você tem que recuperar, é recuperar porque ele não tá bem. Então, na minha opinião, houve incoerência nessa parte da resposta dele. Porque ele falou que ele joga muito, ele falou que quer recuperar e tem ficado no banco. Então, eu não concordo. Porque se ele tem ficado no banco, você quer recuperar, porque você bota no banco algum jogador que não esteja bem, que esteja mal, você recupera algum jogador que esteja mal. Você não recupera ninguém que tá bem, você não deixa ninguém que esteja bem no banco. Entendeu? Já deu exemplo aí do Messi. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Foi até a exaustão, correu
tudo que tinha para correr, fez todos os movimentos, não fez o gol. O resto fez. Então, Tudo bem, aí ele falou da questão da sem bola. Aí eu tava esperando essa tese. Realmente, sem bola ele fez um bom jogo. Só como eu disse, ele é atacante. Atacante tem que ter a bola, tem que ter o drible, tem que chamar a responsa. E, cara, um jogador atacante ficar só movimentando, na minha opinião, não é o suficiente. E eu acho que ele sabe disso também. Eu tenho quase certeza que ele sabe. Você comentou. contente com recuperar esse jogador que para mim é tão importante. Boa noite, Felipe. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Você comentou que esse momento turbulento é mais da parte externa, né? No entanto, os números mostram, na Libertadores da América, por exemplo, que o Flamengo faz uma campanha muito ruim. O torcedor, a gente não para de receber mensagens com torcedores desesperados. O Flamengo, faltando 2 rodadas para encerrar a fase de grupos, o Flamengo está a 3 pontos do segundo colocado. E numa situação, vamos dizer assim, dramática, precisando ganhar pelo menos por 2 gols de diferença da LDU em casa. Aliás, Felipe, nos últimos 3 anos, num total de 22 jogos, o Flamengo jogou muito mal contra adversários de fora do Rio, de fora do Brasil, né? Adversários estrangeiros. Que palavra você pode dar para esse torcedor? Ele estava em campo, hein? Ele estava em campo até o ano retrasado. E ele sabe da sacanagem, da vergonha que o Flamengo vem fazendo nos últimos anos contra adversários de fora do Brasil, sobretudo na Libertadores, porque é o único campeonato que o Flamengo joga fora do Brasil. Que o Flamengo vai conseguir reverter esse resultado na Libertadores da América? Não temos que dar nenhuma palavra, temos que demonstrar no campo. Tudo que você falou, você tem razão. Estamos fazendo uma Libertadores ruim. Estamos numa situação onde nós mesmos nos colocamos, né? E a lição é... Desculpa, eu tenho que pausar. Lembra daquilo que eu falei no shorts? Eu não sei se vocês viram. Espero que tenham visto. Não adianta pedir desculpa, Felipe. Isso que você está fazendo é desculpa. Nós mesmos nos colocamos nessa situação. Sim. Sim. Só que não adianta falar agora, amigo. Como eu disse, lá no inferno tem um monte de gente nesse exato momento pedindo desculpa de perdão. Só que eu tempo de pedir perdão, tempo de pedir desculpa já foi. Acabou-se. Então, cara, eu tenho que falar essa analogia, né, cara? Porque senão o pessoal é de igreja e não gosta, né? Mas é só uma analogia, tá? E é verdade, não é mentira. Mas, Felipe, tudo bem, tem que trabalhar. Concordo tudo com você. Só que agora, meu irmão, é só falar, mano. É só falar, nós estamos fazendo uma boa Libertadores. E que é isso? Não precisa dizer que nós nos colocamos nessa situação. Sim, só que não adianta ficar lá, dar essa desculpa pro torcedor. O torcedor não quer ouvir isso. O torcedor quer ouvir que vocês vão trabalhar pra caramba pra isso. Eu acho que você vai falar isso. Né? Não existe adversário na Libertadores fraco. Não existe. Porque se tá na... Ah, pelo amor de Deus, cara. Felipe do céu, mano. Porra, já ouvi uma frase e tive que pausar de novo. Como não existe? Mano, você quer... Felipe... Deixa eu tirar o copo daqui. Felipe, você quer igualar o Flamengo com o Central Córdoba, com o Deportivo Táchira e com a LDU, com todo o respeito do mundo, Felipe. Pô, o Flamengo tu vai jogar contra o Ibis? Ou tu vai falar que o Ibis é um baita de um time? Porra, Felipe. Então, se o Flamengo... Porra, não vai acontecer, obviamente. Mas, cara, se o Flamengo, por exemplo, vier a ser eliminado por Botafogo da Paraíba, você vai falar que não existe adversário fraco? Tudo bem que o Botafogo na Paraíba... Aí tu vai falar que não existe adversário fraco porque ele chegou até a 3ª fase da Copa do Brasil. Pô, mano. Ele está na Libertadores porque ele foi competente na última rodada, porque ele é um time forte. Não! Não! Não foi isso, irmão. Olha esse time do Central Córdoba, gente. Se jogasse o Campeonato Carioca, ele ia brigar contra o Bangu para ser rebaixado. O Tati era a mesma coisa. Já viram o Campeonato Venezuelano, gente? O Campeonato Venezuelano é horrível. O Campeonato Argentino, hoje, nos últimos anos aí, é Racing e River. Acabou-se. O Boca tá um lixo. O Estudiantes é né? Às vezes chega, às vezes não, quase nunca. O Vélez foi campeão. Sumiu também. O Vélez não foi campeão, mas também não é um time, nossa, a ser batido. Nunca é. O que é horrível. Embora não tenha sido campeão. Entendeu? O Racing é um baita de um time. Sim, esses dois você pode falar.
E o Racing foi para como é que é, para Libertadores sendo campeão da Copa da Argentina, que é o campeonato que os times argentinos lá não dão o mesmo valor que a gente dá para a Copa do Brasil. Entendeu? Não tô desmerecendo a Central Córdoba, não. Mas, cara, é a realidade. Entendeu? É a realidade. Então, bicho, não adianta ficar, porra, falando aí, né, que não tem adversário fraco. Tem. Pode não ser fraco, mas é muito inferior ao nosso. E a obrigação do Flamengo era ganhar todos esses jogos. Na Libertadores é por algo, é porque ou foi campeão ou ficou na parte de cima da tabela do seu país. E nós nos colocamos nessa situação e também está nas nossas mãos poder sair dessa situação. Só depende da gente, a mensagem que eu posso passar é: precisamos do torcedor na quinta-feira, precisamos do apoio deles para poder reverter essa situação, né? Que a gente quer passar da fase de grupos, queremos chegar nas oitavas, queremos chegar o mais longe possível nessa competição, que é a mais especial que existe a nível de clubes na América do Sul. Então, como eu falei, só depende da gente. Tá, eu concordo com você. Só que é o seguinte, cara, você não tá dando essa importância. No primeiro jogo, deixa eu tirar o óculos, estou suando. Nervoso, eu acho. No primeiro jogo, você colocou Everton Araújo em campo, você colocou um time alternativo no Maracanã. Primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. O Flamengo não jogou nada contra o Central Córdoba e perdeu o jogo. Então, cara, você não tá dando a devida importância. Você não tá dando a devida importância. Não tá dando. Não tá dando, sabe por quê? Porque o próximo jogo, sabe o que vai acontecer? O Wesley vai estar em campo, que não vem jogando bem. Por que não mantém o Varela? O Varela não foi para sumo contra o Bahia. Realmente, não foi. Mas mantém o cara. Entendeu? Tenta dar não é castigo pro Wesley, mas tenta mostrar que ele não é insubstituível. O Gerson, por exemplo, ele vai jogar porque ele não vai jogar no Brasileirão. Entendeu? Então, cara, você não tá dando a devida importância para Libertadores, não. Não está. Não está, como a diretoria também não está. Vocês igualam a importância do brasileiro para Libertadores. E não é assim. Todo mundo sabe que é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Estadual aqui embaixo. Você está lidando Brasileiro, Libertadores. Você tem que deixar aqui, ó. Senão Libertadores é aqui. A final vai ser em Lima, Felipe. Você lembra como você estava em campo, Felipe? Você estava em campo em Lima, lá no Peru, em 2019. Você estava em campo, jogando. E o Flamengo pode ter a oportunidade de jogar em Lima, de novo, a final da Libertadores. Então, Felipe, não perca essa oportunidade de ser tetra lá em Lima. Só não precisa ser naquele desespero todo. Mas vocês têm tudo e mais um pouco para poder chegar em Lima e fazer um baita de um jogo para ser campeão da Libertadores. Então, dê mais importância para a Libertadores. Dê mais importância. Porque na fase de grupos você não está dando importância. Vocês estão jogando como se fosse uma obrigação. E aí vamos ver nas mata-mata. Espero que o Flamengo arregace quem vier pela frente. Felipe, boa noite, lá de Dalfovo da Flamengo TV. Queria que você comentasse a importância do Michael ter uma partida como a que teve hoje, como protagonista, foi eleito melhor em campo, e uma assistência também espetacular. Pois é, o Michael é um jogador que vinha sendo bastante criticado, mas eu vejo o dia a dia, eu vejo os treinos, eu imagino um jogo, faço todo o plano em cima do que eu sinto, do que com as minhas ideias eu vejo o que é melhor, o que eu acho que a equipe necessita para vencer o jogo. E ninguém é mais importante que a equipe. Então o Michel já ficou no banco, o Cebolinha já ficou no banco, já jogou o Bruno ali, já jogou o Luiz na esquerda. E as decisões que eu tomo são muito em função disso, do que eu vejo no dia a dia. O Michel é um jogador que se esforça muito e eu fico muito feliz também por ele ter feito uma grande partida hoje. Uma grande partida não era fácil para ele, porque a gente sabia que ele ia entrar sendo alvo hoje. Mas se está aqui, repito, se está aqui no Flamengo é por algo. Já passou por muito na vida dele e já superou. Então vai superar isso também e vai voltar a dar alegrias aí pra gente. Concordo. Em quase tudo que ele falou, só ele disse que o Michel seria o alvo. Ele não é o alvo. O Flamengo é o alvo.
O time é o alvo, não só o Michael. O Michael ele falha quando ele perde gols, como ele já vinha perdendo. Hoje ele fez uma baita uma assistência e fez um bom jogo, é verdade. Eu concordo com tudo que ele falou, só queria pontuar isso aí. Felipe, tudo bem aqui no meio? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, você citou agora há pouco a questão do calendário, né? Jogos de 3 em 3 dias, com um curto espaço de tempo. E só como exemplo, nesse jogo contra o Bahia hoje, o Flamengo jogou na quarta-feira, voltou de madrugada. Viajar de madrugada nunca é fácil, os jogadores mal têm noite de sono, já treinaram quinta, sexta e vieram para cá. Queria te perguntar o quanto esse calendário acaba atrapalhando o time, tanto na questão técnica quanto na questão física. Hoje você perdeu 2 jogadores no primeiro tempo, na questão física. Queria entender um pouco de você como que isso atrapalha, porque você até citou que o Flamengo está fazendo uma Libertadores ruim, mas a gente enxerga uma dificuldade muito grande, não só do Flamengo, mas da maioria dos times brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. O quanto esse calendário pode estar atrapalhando os times brasileiros? Obrigado. Com todo respeito, Gabriel, vou pular a tua pergunta, mano, porque não dá. Eu odeio perguntas de calendário. Vai ser a mesma resposta que todos fazem, mano. Eu vou deixar só um pouquinho, cara, sinceramente. É que eu não sei, aqui eu não sei como é que vai dar. Primeiro, boa pergunta. Eu vou deixar velocidade 2, tá, cara? Que vai ser a resposta meio que protocolar, né? Que todos fazem. Quando existem jogos a cada 3 dias, nenhum jogador tem uma recuperação completa, né? Porque, por exemplo, hoje nós jogamos às 9. 9, né? 9. Jogamos às 9, acaba às 11. Jogadores, no próximo jogo vai ser acho que 6h30, né? 9h30 quinta-feira. Bom, 6h30 no brasileiro. Então muitas das vezes são menos que 72 horas. Desculpa, eu errei. Às vezes são quarta-feira à noite, 9h30, acaba 11h30 e o próximo jogo é domingo, quinta-feira, 9h30 e o próximo jogo é domingo às 4. Então um tempo muito curto, o jogador não acaba de fazer uma recuperação completa, né? Mas todo mundo tá incluído nesse calendário, todo mundo tá passando por isso. Na parte tática, você não tem tempo, não tem condições de ir pro campo com os jogadores, vocês não tem condições de fazer treinos aquisitivos, não tem condições de fazer um treino longo, por exemplo, do jeito que a gente faz com uma semana cheia ou com jogos a cada 4 ou 5 dias. Isso é uma peculiaridade que existe no calendário sul-americano, principalmente no brasileiro, pelo número de jogos que existe aqui, e que todos nós sofremos com isso. Infelizmente, estamos passando por isso. E nesse trajeto, alguns jogadores caem, né? Porque como você bem falou, existe o sono, existe a sequência de jogos, existe viagens, até na parte hormonal dos jogadores afeta e alguns acabam caindo. Por isso a gente tem um elenco muito qualificado do jeito que temos para poder passar por esses degraus aí que são complicados, esses obstáculos que são complicados com essa sequência de jogos que fica tão difícil tanto trabalhar a equipe como eles poderem recuperar e estar 100% para jogar. Felipe, boa noite. Mauro Santana do canal Mauro Santana. Desculpa aí, então, Gabriel, nada pessoal com você nem com o canal do Paparazzo, não. É a resposta que todos os treinadores falam. Machucou fulano, machucou ciclano. Não tem jeito, irmão. Pergunta sobre calendário é a mesma resposta. Porra, Gabriel. Entendeu? Você é repórter, você é formado nisso, claro, óbvio. Tem seus méritos, muitos méritos, por sinal. Porque chegar onde tu chegou não é fácil. Agora é o seguinte, mano. Essa pergunta de calendário já tá manjada, já é uma pergunta chata, eu não gosto de ouvir. Que é a mesma coisa, cara. Tipo, todos os treinadores vão dar essa mesma resposta. O calendário precisa ser mudado. Ou então, jogos a tantas horas, de não sei o que lá, daqui a menos de 72 horas a gente vai jogar de novo, e assim vai. Mano, vai fazer. Aí sim, não tem jeito, é assim desde que o mundo é mundo. Pelo menos aqui no Brasil, em outros lugares não é. É isso, não tem jeito. Santana. E bem recentemente o Flamengo conseguiu aqui mesmo no Maracanã uma atuação de gala diante do Corinthians. Mas até complementando essa sua resposta com relação ao calendário, o Flamengo não conseguiu na sequência manter esse nível de atuação, né? E mesmo com todos esses problemas, fica a apreensão por parte do torcedor, porque o Flamengo precisa do resultado. Independentemente da atuação, o resultado é muito importante. Já na próxima quinta-feira, por exemplo, tem clássico, no outro domingo. Você vislumbra um futuro próximo, você conseguir retomar pelo menos parte das boas atuações que o Flamengo já teve recentemente pelas suas mãos? Ótima pergunta, Mauro Santana. Ótima pergunta. Sempre que a gente faz um plano de jogo, é para fazer uma boa atuação, mas acima de tudo ganhar. O que ele quis dizer é o seguinte: por que o Flamengo jogou bem contra o Corinthians e depois não jogou nunca mais tão bem quanto jogou contra o Corinthians? Por que seu time não rendeu tanto quanto aquele jogo? É isso. Só que ele viu que ele fez um eufemismo e tá certo, tem que fazer mesmo. Excelente pergunta, Mauro Santana. Excelente pergunta. Ó, parabéns. Ganhar. Como você bem falou do resultado, o que me mantém nessa cadeira aqui é o resultado, né? Eu faço tudo para poder ganhar. E a forma que eu tenho para fazer eles chegarem mais perto da vitória é com um modelo de jogo onde a gente normalmente temos que pressionar bem o adversário, roubar a bola e ficar com a bola e atacar
maior número de vezes, com o maior volume possível e ter bons jogos. Mas o adversário também joga, existem adversários que também estudam a gente e conseguem nos causar dificuldades. Isso é uma coisa natural. Depois do Corinthians, com o time alternativo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo naquele campo muito complicado. Faltou o gol. Porra, era obrigação ganhar do Botafogo. Obrigação ganhar do Botafogo. Não é o Botafogo daqui, tá? Não, tá, gente? É o Botafogo da Paraíba. Tá. O gol veio no final com o menino da base. Depois, realmente, não tivemos um bom primeiro tempo, um grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Não. Grande primeiro tempo, não. Foi um baita primeiro tempo. Bom primeiro tempo. Agora, um primeiro tempo de excelência, Não. Não foi um bom segundo tempo. Mérito do adversário, como eu bem falei. Não tivemos um bom jogo, principalmente aí depois dos 30 do primeiro tempo até o final do jogo na Argentina. 90 minutos mal. E essas coisas a gente não controla, né? Mas claro que o resultado é fundamental para continuar nessa sequência e poder evoluir. Aí tem dias que a gente vai jogar melhor, tem dias que não tão bem, mas essa é a minha responsabilidade, poder tirar o melhor desses jogadores que são muito bons. Felipe aqui, sua direita, Thiago. Baita resposta, nada a comentar. Certíssimo. Só com relação a 80 minutos, que 80 minutos mal, não. Foi 90 minutos. Fez o gol e parou de jogar na Argentina. Por que eu não sei. Essa é a revolta do torcedor. Lima do GE, que são muito bons. Felipe aqui, sua direita, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Eu queria, Felipe, te perguntar, se você explicasse a ausência do Pedro hoje, se teve a ver também com essa intensidade muito alta que o seu time colocou no início do jogo. E uma segunda pergunta, se pudesse comentar também um pouquinho, o que alguns dos seus jogadores passaram uma situação chata essa semana no desembarque, o Rossi, questão da tentativa de assalto na linha amarela, como é que vocês receberam essa notícia, como é que vocês trabalharam com isso internamente? Essa resposta dele sobre isso aí, eu vou acelerar. Desculpa, eu vou acelerar de novo porque isso não tem nada a ver aqui, cara. Isso aí é uma questão pessoal, tá, de cada jogador, então não sei se ele for comentar, eu vou acelerar, tá? Se não, eu vou deixar passar, obviamente. Bom, sobre o Pedro, foi basicamente, como eu falei para vocês, eu estudo o adversário. O Bahia é um time que joga muito, muito, muito bem, tá muito bem trabalhado, e os jogadores que entraram no campo foram os que eu acreditei que eram os melhores para poder vencer a partida no início, e também pensei no segundo tempo. Então, puramente plano de jogo, sem esquecer que o Pedro vem de uma lesão de 7 meses parado e vem de uma sequência. Eu só espero que essa desculpa não dure até dezembro, né? Pedro vem uma lesão de 7 meses. Sim, mas ele já tem um tempinho já recuperado, né, mano? Tudo bem, precisa recuperar ritmo e etc e tal, forma física, vambora. E você tá certo em falar isso nesse momento. Eu só espero que no dia 10 de junho, daqui a um mês, você fale isso. Entendeu? Porque já vão ser mais de 2 meses de Pedro recuperado. Safo? Também de 2 jogos seguidos, jogou contra o Cruzeiro, jogou agora na Argentina. E temos que o meu trabalho é encontrar para ele os momentos para ir colocando, para ele recuperar a forma física o antes possível, para poder performar com uma consistência maior depois de uma lesão tão grave que ele teve, mas continua sendo importantíssimo para mim. Sobre o assalto, infelizmente é um assunto muito, muito triste, né, que aconteceu essa semana, na qual o Rossi surpreendentemente respondeu muito bem essa situação, até falou que quer ficar mais tempo aqui ainda, né, no clube, que está muito feliz, está muito contente, a família está contente, mas é uma coisa que realmente nos preocupa a todos, essa segurança, né, no Rio de Janeiro e no Brasil em geral. Boa noite, Felipe, aqui Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Até pouco tempo, né, a maior parte da análise que se fazia do seu trabalho e do Flamengo era de uma equipe capaz de vencer todos os jogos e ainda performar muito bem. E as últimas partidas, infelizmente, isso não tem acontecido, as duas coisas não têm acontecido. Às vezes tem a vitória, mas não tem a performance. Mas, de alguma maneira, né, você, ao longo da sua trajetória, também já deve ter se preparado para, em alguns momentos, encarar situações em que o adversário começa a mapear a maneira como o Flamengo joga. A impressão que a gente tem, que eu tenho, é que o Flamengo continua desenvolvendo o seu futebol, mas os adversários também passaram a perceber a maneira como o Flamengo joga. Em um dado momento, você já percebeu isso também e pensa
dentro dos 90 minutos, em alterar essa situação? Você já pensou em alguma estratégia em relação a isso? Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20. Né, que o time... Vou voltar essa pergunta, tá? Vou voltar essa pergunta para geral entender certinho. É que o Flamengo continua desenvolvendo o seu futebol, mas os adversários também passaram a perceber a maneira como o Flamengo joga. Em um dado momento, você já percebeu isso também e pensa, dentro dos 90 minutos, em alterar essa situação? Você já pensou em alguma estratégia em relação a isso? Primeiro, me parece interessante porque foram 2 jogos. 2 jogos. Você falou, parece que foram 20. Né, que o time perdeu as grandes atuações. E repito, grande primeiro tempo contra o Cruzeiro. Grandíssimo primeiro tempo contra o Cruzeiro. O segundo tempo não foi bom, realmente. E depois... eu tenho muito claro, assumo toda a certeza do mundo que não vamos fazer só grandes jogos e só vitórias. Não tem nenhum time do mundo que ganha sempre. Para mim, o melhor time do mundo até o momento era o Barcelona, um dos melhores, e foi eliminado. E qual o problema? Fizeram um grande jogo também e foi eliminado. Futebol é assim. Eu assumo isso, sei que não vamos jogar bem sempre, sei que não vamos vencer sempre. E meu trabalho, minha função é dar soluções para os jogadores para que eles possam se encontrar dentro do campo com uma estrutura e depois a qualidade deles apareça. E claro, dentro do próprio jogo do Cruzeiro, fiz várias alterações táticas para tentar sair da pressão deles. Tudo dentro do que está sendo treinado. Obviamente que eu não vou fazer nunca uma mudança que eu não treinei. Eu não vou mudar de sistema que eu nunca treinei, não vou botar um jogador que nunca treina naquela posição, botar ele de repente ali para ele poder jogar. Então, tudo que eu faço é pensando em dar soluções para os jogadores. Como você bem falou, os adversários estudam a gente, não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Esse é o trabalho deles. O meu trabalho é fazer com que os meus jogadores se encontrem dentro do campo e possam superar essa barreira dos adversários. E aí o futebol é tão bonito. Eu, por exemplo, passei 8 anos defendendo o Atlético de Madrid, praticamente em bloco baixo, e ganhamos praticamente tudo também. Existem várias formas de ganhar, eu acredito... Faltou a Champions. Prossegue. Eu tenho uma convicção plena e sigo essa convicção sempre. Felipe, boa noite. Boa noite. Depois do jogo da quarta-feira, eu conversei com o Gerson ali na zona mista e eu perguntei para ele, assim, ele parecia muito assim, diferente, assim, muito meio consternado, até com o resultado pela situação do Flamengo na Libertadores. Eu perguntei para ele como é que foi no vestiário. Ele disse que no vestiário ele tinha pedido a palavra e tinha falado com a equipe, olha, a gente entrou nisso junto e a gente vai sair dessa situação junto. Hoje você falou que os fatores externos, você tenta blindar a equipe no máximo para não interferir dentro do vestiário. Porém, de quinta para cá, a gente viu notícia de que o Flamengo não quer renovar com o Arrascaeta agora, de que o Arrascaeta estaria falando já com outro time. A gente viu uma série de notícias, uma série de coisas assim já meio que acontecendo. E hoje aconteceu uma coisa que há muito tempo não acontece. Vazou a escalação. Fazia tempo que a gente não via alguém cravar a escalação. E hoje você mudou bastante o time e a escalação vazou antes. Queria saber de você, assim, como é que você está trabalhando com os jogadores, principalmente nessa semana muito importante, para que todos esses fatores externos não atrapalhem o seu trabalho nessa semana decisiva do Flamengo. Excelente pergunta do Flazoeiro, hein? Se eu não me engano, essa voz é do Flazoeiro, Guilherme Pinheiro, etc e tal. Excelente pergunta, né? Pô, baita pergunta dos canais Flazoeiro TV aí, Bola Santana e Flazoeiro. Jesus, perguntassas, hein? Direto, ponto, blau. Bom, boa pergunta. O Até ele Flamengo, ele é isso aqui. É uma loucura diária na fase ruim e na boa também. Na boa sempre acontece alguma coisa, sempre vem alguma notícia, sempre existe alguma coisa que envolve o Flamengo que magnifica tudo. Aqui é tudo exagerado. Tudo. O jogador joga 2 jogos bem, ele tem que ir para a seleção. O treinador faz 2 jogos bem e já vai pro Barcelona. E depois perde e não vale nada, ninguém nem nada. Isso eu já avisava os jogadores quando a gente estava com uma sequência de vitórias, ou sei lá, uma sequência invicto, né?
que isso é assim aqui no Flamengo. A gente sabe disso. Essas notícias elas chegam. Eu não controlo, por exemplo, que os meus jogadores peguem o celular e abram o Twitter e se martirizem ali, né, no Twitter. Eu não posso controlar isso. Se eles fizerem isso, eles estão se flagelando, autoflagelando. Eu não posso controlar isso, mas o meu conselho é que eles fujam disso e que confiem no que eu falo para eles. O porquê, por exemplo, eu conto o porquê nós perdemos para o Cruzeiro. O que aconteceu no jogo, o que aconteceu no jogo da Argentina que a gente teve dificuldades. Então, que eles vejam isso e que sejam muito honestos com a avaliação, a autoavaliação deles. Do mesmo jeito que eu sou. Claro que depois de ganhar um título é lindo abrir a rede social e ler tudo. Perdemos para o Cruzeiro, mas pode ter certeza. Não abre porque ali vai estar só coisa ruim. E isso porque tá muito claro que você sai do campo, você sabe o que você fez. Agora, se você lê a opinião de outro, que às vezes não está no meio, e isso te machuca, então você realmente está errado. E a minha parte é isso. Exatamente dizer para eles o que está acontecendo, como a gente jogou, por que perdemos, por que ganhamos, não vamos ganhar sempre. E como voltar para o caminho. Hoje fizemos um grande jogo, né? Porque por mais aqui parece que não, que foi ruim, mas teve tudo no jogo, foi um grande jogo. Vários jogadores se reencontraram com uma grande atuação e eu tô muito feliz, vou para casa feliz hoje e para poder trabalhar com mais confiança na quinta-feira com o Maraca lotado. Boa noite, Felipe Luiz, Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. No começo da coletiva você falou que a turbulência por parte da torcida não invade o vestiário, muito menos o clube. Parte da torcida comenta também sobre uma soberba, falta de humildade do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, por terem mais qualidade, investimento e acharem talvez que vão vencer a partida quando quiserem. Minha dúvida é se você concorda com isso e uma segunda rápida também é se você considera uma possível eliminação na fase de grupos da Libertadores como um vexame ou uma vergonha. Obrigado. Boa. Bom, eu já até esqueci a primeira. Foi aqui. Qual que é? Sobre a soberba. Pô, o cara fala rápido pra caraca, mano. Cela. Boa. Eu falei, bagulho aqui de coração. Ei, calma, meu irmão. Relaxa. Os jogadores acharem talvez a parte da torcida de ganhar a qualquer momento. Isso não existe. Você vê no campo, quando eles entram no campo, eles dão a vida. Quando você vê um jogo. Quando você entrar no Córdoba, apareceu essa situação aí, hein? Com todo respeito. Apareceu essa situação aí. Jogador dando a vida, disputando bola, dividindo todas as bolas, não tem soberba. Existe um adversário que também joga. E eu já falei para vocês, um grande elenco te dá a possibilidade de brigar por títulos. Mas depois entra no campo 11 contra 11, o treinador adversário motiva os jogadores dele de uma forma, prepara o jogo de uma forma, onde os meus jogadores vão encontrar dificuldades durante o jogo, com certeza. E isso é o futebol. Nunca, jamais vi soberba por parte desses jogadores desde que eu estou aqui. Jamais. Ano passado ganhamos a Copa do Brasil e não tínhamos nada para disputar. E eles continuaram até o final dando a vida. Então, só que o problema é que, como eu já falei, quando se perde ou se empata ou não tem uma boa atuação, queremos achar o pelo em ovo para ver o que está acontecendo e existe um adversário, não esqueçam disso, o adversário também joga. Você segue vendo o Gerson não apenas, mas preferencialmente como meia pela direita ou você pensa em voltar com ele nessa posição em algum momento? Obrigado. Eu vejo que o jogador me oferece num todo, né? Vocês olham o Gerson de volante e vê o que vocês veem aí. Eu vejo muitos aspectos durante o jogo que ele me dá como jogando na meia, né? Que talvez vocês não enxerguem e para mim é muito importante. Eu valorizo muito vários esforços que ele faz pela equipe e depois eu tomo as decisões. Então para mim ele é muito importante ali. Eu tenho 4 volantes além dele e que eu confio nos 4, confio no Alan, tá treinando impressionantemente bem. Porra, todo mundo treina bem, né? Inacreditável. Todo mundo treina bem. Treina bem e se machucou hoje, né? Machucou contra o Bahia ontem, quer dizer. Tem entrado muito bem. Hoje, infelizmente, sentiu uma lesão. Confio muito no Everton Araújo. Sempre que entra, é muito confiável. O Nico e o Eric, vocês já sabem. Então, assim, eu tenho muita qualidade, muito talento nessas posições. E tento sempre buscar os melhores, os que eu acredito que são os melhores para poder vencer o jogo específico, né? Vai ter jogos que o Gerson vai jogar de volante, vai ter jogos que não, de meia, ou vai ter jogos que ele não vai jogar diretamente. Mas tá precisando, né? Porque no último jogo ele vem jogando porra nenhuma. Todo respeito. Enquanto todo mundo critica as atuações dele na meia,
eu estou vendo outros aspectos que, para mim, ele é o melhor. Ele é o melhor. E vocês veem se ele chega na área, se ele faz gol, mas eu estou vendo outras coisas que não tem outros que fazem. Então, para mim, vai muito além de somente o que vocês estão vendo ali nessa maneira rasa. Porra, maneira rasa. Ô, Felipe. Pô, cara, maneira rasa, sei lá, bicho. Eu não concordo com essa sua opinião. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da DKSRN. Eu vou um pouco na linha do Fábio em relação à pergunta com as críticas da torcida, né? Hoje, conversando com a torcida, uma das críticas que são apontadas é uma possível diferença no comportamento anímico da equipe nos jogos fora de casa para os jogos do Maracanã. Que a torcida, às vezes, aponta que a condição do Flamengo anímica, às vezes, é muito moldada pelo fator local do Maracanã, pelo ambiente, especialmente após o empate contra o Córdoba, a derrota para o Cruzeiro. Como você avalia o comportamento anímico da equipe em relação a essa distinção de jogos, principalmente? Obrigado. Até o jogo do Cruzeiro, a gente estava mais de 20 jogos sem perder. Não, quanto era? Não, eu não tinha perdido fora de casa ainda. Mas era mais de 15 jogos sem perder. 23 jogos sem perder. Vocês não valorizam o Cruzeiro. Mas como é que está o Cruzeiro? Como é que está aquele time lá? Como é que tá o Cruzeiro? Eliminado da Sul-Americana, Felipe. Como é que tá o Cruzeiro? Eliminado da Sul-Americana, empatou e perdeu para um time chamado Mushkruna. Como é que tá o Cruzeiro? Eliminado da Sul-Americana, vexatoriamente. Um técnico dando piti, falando que não gosta dessa competição. Né, fazendo um discurso de fracassado. A gente não gosta dessa competição mesmo. Não queria mesmo. O Cruzeiro tá assim, Felipe. Tá muito bem treinado, muito bem trabalhado. Muito bem aonde, cara? Eliminado da Sul-Americana, vexatoriamente, meu irmão. Porra! Tu acha que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro? Não! Não vai! Tá em quarto, bonito. Não vai ser campeão brasileiro. Porra, não começa a romantizar a derrota, não, bicho. Jogamos num Mineirão lotado. Não lota quase nunca. Contra o Flamengo lotou. Sempre o adversário também se motiva, também joga. E meu jogador... Sempre contra o Flamengo vai lotar. Eu lembro de um jogo em 2022, eu acho. Flamengo Atlético do Paraná, no Brasileirão, lá no Paraná. Nunca tinha lotado a Arena da Baixada. Jogou do Flamengo, lotou. Sempre vai lotar, Felipe. Não adianta. Em todo lugar. Os jogadores fizeram um grande primeiro tempo, como eu falei. Depois o adversário foi melhor que nós e conseguiram vencer no final. Também tivemos algumas chances para poder fazer o segundo gol. Não fizemos, eles fizeram, acabou. Não vejo nenhuma preocupação. Agora, já te adianto também. Na frente, no Maracanã, lotado como era hoje, claro que os jogadores vão jogar melhor. Não tenho dúvida. Por isso que quinta-feira, Maracanã lotado. Valeu? Aqui, Felipe, só para... Isso, para encerrar. Começamos com a mãe, vamos encerrar. Aproveitar que já passamos da meia-noite, né? Já é Dia das Mães, então deixar um beijo para minha, né? Eu que sou mãe, sou filha, então. Mas, Felipe, você citou em alguns momentos aí diversos jogos onde o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e acabou tendo essa queda de rendimento na segunda etapa. A gente sabe que o estilo de jogo do Flamengo é um estilo de muita intensidade e tem toda essa questão de calendário e tudo, mas eu queria saber de você como que você vem trabalhando para tentar melhorar nesse aspecto, né, que o Flamengo não tem essas quedas de rendimento na segunda etapa. Obrigado. Bom, normalmente está muito condicionado ao resultado, né, porque se você está perdendo, o teu segundo tempo cresce, e você tem que correr atrás do resultado o tempo todo, e se você está ganhando, naturalmente o jogador tende a se proteger um pouco mais, a demorar um pouco para bater o lateral, a dar menos ritmo na circulação da bola, porque você está ganhando. Isso é uma coisa que, claro que eu quero que eles continuem o tempo todo e façam mais gols e tudo mais, mas o jogador tem sempre a tendência a se proteger dependendo do que como é que está o resultado. Se, por exemplo, na Argentina, que diz, né, que teve uma queda de física, se a gente tivesse perdendo o jogo no primeiro tempo, se talvez o outro time tivesse feito o primeiro gol com 6 minutos, a gente teria buscado o empate, teria sido outro jogo, teria corrido atrás do resultado o tempo todo, como foi quando a gente tomou o gol. A gente começou de novo a tomar o domínio, o adversário recuou um pouco e nos deu um pouco mais de território. Então não vejo problema, por exemplo, hoje com um a menos, todos correndo até o final, todos lutando.
Então eu vejo isso, que está muito condicionado ao resultado. Beleza, é isso aí, mano. Felipe Luiz deixou sua opinião. Deu a coletiva aí no pós-jogo de Flamengo 1-0. Inscreva-se aqui no canal, inscreva-se lá na Flamengo TV também, que é muito importante. Valeu! Tamo junto, rapaziada. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe o vídeo pra geral. Tchau!